Olá, aqui é o Paulo. Se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe o quanto eu venho insistindo para que o pequeno empresário migre aí os seus documentos, as suas ferramentas, as suas soluções para a nuvem, como uma estratégia aí para aumentar a sua produtividade. Isso porque, é claro, hoje em dia nós temos muitas ferramentas, muitas soluções que estão disponíveis à nuvem, são contratadas aí como serviço, ou seja, com um valor muito baixo, algumas ferramentas até gratuitas e que ajudam a melhorar a produtividade. Além disso, é claro, com as ferramentas na nuvem, com os documentos na nuvem, você ganha aí mobilidade, ou seja, você consegue acessar os seus sistemas, os seus documentos de qualquer lugar, inclusive utilizando diferentes dispositivos. E é claro que quem fez isso, quem seguiu essas dicas agora com essa situação aí do corona, da Covid-19, né, onde todo mundo foi obrigado a trabalhar de forma remota, como eu estou agora, a partir aqui da minha casa. Então, quem já seguiu essas dicas saiu na frente e conseguiu se adaptar mais rapidamente a essa situação de 100% trabalho remoto, ou quase 100% trabalho remoto, não é mesmo? Mas se você ainda não utiliza essas ferramentas, se você está ainda com algumas dificuldades para fazer com que o seu time consiga produzir no mesmo nível de desempenho que vinha trabalhando antes, quando todo mundo estava no mesmo escritório, nesse vídeo aqui eu vou lhe apresentar 4 ferramentas. Eu trouxe aqui as 4 ferramentas que para mim são as mais importantes e que aí todo pequeno empresário precisa conhecer e aplicar na sua empresa, que certamente vai ajudar aí a recuperar pelo menos uma parte dessa produtividade. E depois que você se acostumar com essas ferramentas, eu tenho dúvida que você, não tenho dúvida nenhuma, que você vai conseguir inclusive uma produtividade até maior do que aquela que você tinha antes. Tá legal? Então, vamos lá dar uma olhada nas ferramentas para aumentar a produtividade agora que você está trabalhando aí nesse cenário onde a maioria da sua equipe está home office ou trabalho remoto. O primeiro tipo de ferramenta que você vai precisar para o trabalho remoto são as ferramentas chamadas de Remote Desktop. Essa é uma família de ferramentas, existem muitas ferramentas desse tipo. Remote Desktop é o termo em inglês, que traduzindo aí para o português seria desktop remoto ou computador remoto. Como o nome dela já está dizendo, o objetivo dela é que você do seu computador, utilizando aí a internet, você consiga acessar um outro computador remotamente. Então, para que vai servir essa ferramenta? Ele tem basicamente 2 tipos de aplicação. A primeira é quando você tem na sua empresa softwares instalados no seu computador, né, pessoal, no computador pessoal, no desktop ou num servidor. E você precisa desse software para trabalhar no dia a dia, você ou o seu colaborador. E em casa você não tem, seja porque não dá para instalar, por exemplo, no servidor, ou porque no desktop você não tem licença para instalar em casa. Então o que você faz? Você usa uma ferramenta de desktop remoto para acessar o computador. Então o computador lá na empresa precisa ficar ligado o tempo todo para que o colaborador, quando ele comece a rotina diária de manhã dele, do computador dele, ele vai acessar. Eu vou mostrar aqui como é que ele faz isso e aí começa a trabalhar como se estivesse lá no ambiente de trabalho. Esse é o primeiro tipo de aplicação. Essas ferramentas também são úteis para você fazer suporte à distância. E aí qualquer tipo de suporte, pode ser um suporte de tecnologia. As empresas que oferecem suporte de tecnologia usam muito essa ferramenta, provavelmente é a ferramenta mais usada para esse tipo de suporte. Mas também para um suporte de negócio. Então você tem um colaborador que é menos experiente e que numa situação normal você iria lá até a mesa dele ou ele iria até a sua mesa e você mostraria como era para fazer lá ali o trabalho. Trabalhando à distância, cada um na sua casa, não dá para fazer isso. Então como é que você faz? Também através dessa ferramenta. Você acessa o computador dele e mostra lá o que precisa ser feito. Tá? Então eu vou mostrar aqui no meu computador como isso é feito de forma fácil. Então a TeamViewer ela tem uma versão gratuita que é para uso pessoal e a versão corporativa seria uma versão paga. Tá? Então você vai baixar aqui. Precisa ter o TeamViewer instalado nos 2 computadores. Então, o computador que fica lá no escritório precisa já estar
configurado previamente. Então você vai baixar aqui, TeamViewer, e aqui uma vez que você acionou, aí você tem duas opções, você pode instalar ele, ou você pode executar somente. Executar somente é quando você tem um uso eventual do TeamViewer. Se você vai usar frequentemente, é melhor instalar. Tá? Aí você vai dizer aqui se é para uso particular ou para empresa. Se for empresa, ele vai pedir para que você adquira uma licença. Se for particular, ele não vai pedir. Então é só aceitar e executar. Eu não vou executar aqui porque eu já tenho ele instalado. Então eu vou abrir aqui. Então está aqui. Tá aqui. Ele vai abrir dessa forma. Tá? Ele tem um ID e uma senha. Então cada computador vai ter um ID e vai ter uma senha. Tá? Você não está vendo aqui o número, mas ele mostra um ID e uma senha nessas duas posições. E aqui nesse campo aqui eu vou colocar exatamente o ID do computador que eu vou acessar. Uma vez que eu já acessei uma vez, ele já automaticamente já deixa aqui, já traz aqui o último computador que eu acessei. Então eu vou conectar. E agora eu coloco a senha. A senha, como é que acontece? A pessoa que está lá no computador à distância passa para você. Ou se já foi configurado previamente, porque naturalmente não vai ter ninguém lá. Então, no escritório, já anota, faz a configuração, a pessoa que faz a configuração, que é só essa mesmo, é só abrir e ver qual é a senha que está lá e de lá você vai trazer. Bom, aqui, deixa eu colocar aqui na tela, aqui eu já abri, tá vendo? Então tá aqui, esse aqui já é o desktop que eu estou acessando, então eu estou acessando um outro computador, então eu posso, por exemplo, aqui abrir um Excel que está aberto, eu posso abrir o Windows e acessar qualquer aplicativo desse computador, tá ok? Então é bem simples, ele aqui tem outras opções, então ele tem bastante opções aqui, então eu posso, por exemplo, convidar outra pessoa aqui na ação para participar, como se fosse uma conferência. Eu posso também utilizar um chat, ele tem um chat também que eu posso utilizar para me comunicar. Eu posso também, deixa eu ver mais, que mais aqui, colocar um comentário, encerrar a sessão, posso dar um Ctrl Alt Del na máquina remoto. Ele tem bastante opções, posso até chamar uma pessoa por telefone, bate-papo aqui, tá vendo? Eu posso gravar, ele tem também a opção de gravar aqui. Então, aqui, eu posso também gravar essa sessão, então ele é realmente uma ferramenta bastante completa. Uma outra vantagem também é que ele funciona bem, mesmo que uma internet não seja tão veloz. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o TeamViewer. Tá? Depois você terminou aqui, é só fechar a sessão. Uma segunda opção que eu gostaria de mostrar aqui é essa daqui do Remote Desktop do Google. É uma opção menos conhecida, mas também muito prática. Quando você acessa ela, ela tem duas opções. Você pode receber o suporte ou pode conceder suporte. Então, esse aqui vai ser mais útil no caso em que você está, da mesma forma, você vai acessar remotamente um outro computador e você vai colocar aqui um código que vai ser fornecido pela outra pessoa. Então, a outra pessoa lá no outro computador, ele vai também acessar essa mesma tela, Remote Desktop. Então, quando ela acessar aqui, ó, ela vai, só que a pessoa do outro lado, ela vai escolher essa opção, receber suporte. Automaticamente aqui, ele vai dizer o que você precisa fazer, né, que é baixar aqui um software e ele vai informar um código para você. E uma vez com esse código na mão, a pessoa vai passar para quem está do outro lado, e aí quem está do outro lado, nesse caso aqui, que eu estou aqui nesse computador aqui,
eu vou digitar. Vocês vão ver que é bem simples, você vai ver que é bem simples. Então agora ele já está conectando e você vai ver que funciona de forma semelhante. Ele agora está esperando que eu aqui no outro computador autorize, então eu vou autorizar, cliquei no botão aqui para autorizar e agora vai começar a compartilhar. Então, tá vendo aqui na tela? Essa tela aqui que ele está mostrando aqui no meio já é a tela do outro computador. Então, da mesma forma aqui, se eu quiser abrir aquela planilha Excel, eu vou clicar aqui e vou abrir. Se quiser voltar aqui para o Google Chrome, também da mesma forma, também estou aqui. E também acessar qualquer programa. Essa ferramenta do Google Chrome, a grande vantagem dela é que ela é gratuita, ela é 100% gratuita e é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer aí acesso remoto. O único problema é que o código que ele gera para que você consiga acessar remotamente, ele é um código que se expira em 5 minutos. Ou seja, você para acessar remotamente precisa existir uma pessoa lá usando o outro computador. Então ele acaba não se vindo para essa situação em que você vai acessar um computador onde não tem ninguém, que é o caso que quando a pessoa está trabalhando remotamente e precisa acessar o computador do trabalho. Então, nesse caso, não vai servir. Ele vai servir mais para o suporte. Você vai acessar a máquina do colaborador, você pode usar isso. Então, para o acesso remoto, vai ser mesmo o TeamViewer, a ferramenta aí que a gente vai indicar. Tá legal? A segunda ferramenta que eu vou recomendar aqui para você são as ferramentas para armazenamento e compartilhamento de documentos na nuvem. Bom, talvez você já esteja habituado de uma certa forma a utilizar uma ferramenta como o Google Drive ou como o OneDrive. Mas o que talvez você ainda não esteja acostumado é utilizar isso como uma ferramenta realmente de colaboração, que você usa para armazenar aí todos os documentos da sua empresa, que é comum ainda em algumas empresas ter esses documentos armazenados em pastas de rede, né? E aí é claro que quando o pessoal está remoto não tem como acessar essa pasta de redes, a não ser que use uma ferramenta de remote desktop, como a gente viu há pouco, ou utilizar aí uma VPN também, que é outra possibilidade também de você acessar recursos remotos. Então, nada melhor agora do que uma oportunidade para você migrar os seus documentos que estão lá naquele file server para a nuvem e aí passar a utilizar esse ambiente de colaboração, que é um ambiente também de alta produtividade. Então aqui eu vou mostrar basicamente duas ferramentas, uma ferramenta da Google e uma ferramenta da Microsoft. As duas têm objetivos semelhantes, embora tenham algumas características um pouco diferentes. Tá? Vai ter vantagens e vai ter desvantagens e eu vou explicar aqui para vocês. Então, vou mais uma vez aqui mudar a tela. Então aqui estou no Google. Vamos dar uma olhada então agora já no Google Drive. Começar pelo Google Drive. Então eu carreguei aqui o meu Google Drive. Eu tenho um Google Drive. Esse é um Google Drive particular. Então um Google Drive gratuito. Então a gente vê aqui, inclusive ele está alertando aqui que eu estou próximo do meu limite. São 15 GB que você tem. Se você quiser usar a versão gratuita do Google. E aqui, como é que funciona? Basicamente vai funcionar como se fosse um arquivo de pastas do seu computador. Você tem aqui as pastas, você pode vir aqui e criar novas pastas. Você pode também fazer upload de arquivos ou upload de uma pasta inteira. Você tem uma pasta lá que estava no seu computador local e você quer agora trabalhar na nuvem, você pode subir a pasta inteira usando esse comando. O outro comando que você vai usar bastante é o de compartilhamento. Então, por exemplo, aqui tem essa pasta aqui, projeto CIO na nuvem, e eu posso aqui compartilhar ele usando duas opções. Essa aqui de gerar um link compartilhável e essa outra aqui
que chama compartilhar. Gerar um link compartilhado, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar um link aqui que você pode mandar para alguém. Eu não recomendo que use essa opção. Por exemplo, se você quer compartilhar uma pasta com um cliente, por exemplo, eu não recomendo. Por quê? Porque não é uma opção muito segura, porque essa pessoa pode pegar o e-mail e repassar para alguém, e qualquer pessoa que tiver o link vai ter acesso lá aos documentos. Se forem documentos sigilosos, vai expor aí a sua empresa. Então, eu recomendo que use esse outro botão aqui, que é o que permite que você compartilhe com as pessoas. Só que, para facilitar, ele sempre entra com essa opção: pessoas com link podem visualizar. E aí, se você mandar desse jeito, se você informar o e-mail da pessoa aqui e mandar, vai ser do mesmo jeito. Ele vai mandar um link que qualquer pessoa, se ele encaminhar aquele e-mail, qualquer pessoa vai poder acessar aquela pasta ou aquele documento. Então, se são documentos acessíveis, então você tem que mudar essa opção aqui, colocar aqui, ó, desativado, porque aí somente pessoas específicas vão poder ver. E aí sim, aqui, ó, embaixo, você escolhe. Aqui, pronto. Então aqui você pode escolher, ó, se você quer dar uma permissão para a pessoa editar, organizar, adicionar novos documentos ou editar, ou apenas ver. Tá? Se for apenas ver essa aqui, se for editar essa aqui. E aí você vai colocar o e-mail da pessoa. Então, por exemplo, eu posso colocar esse e-mail aqui, ceiudanuvem@gmail. Então, o que é que acontece? Ele vai mandar esse link para essa pessoa, só que para ele acessar a pasta, ele vai pedir o usuário e a senha. Então, fica mais seguro. Então, essa é a opção que eu sempre recomendo. Então, basicamente, vai funcionar desse jeito. Então, você pode, por exemplo, criar pastas aqui por projetos, por departamento, e aí colocando as permissões conforme as pessoas dentro da sua empresa devem ter permissão. Então, eu sempre alerto isso. Cuidado quando for utilizar essas ferramentas de gestão de documentos na nuvem, porque para facilitar, eles colocam esses botões em que você simplesmente compartilha um link, mas aí se você fizer dessa forma, você perde o controle do nível de permissionamento. Então, não use, coloca desativado, usa aquela outra opção e sempre use sempre essa opção aqui e sempre indicando para que a pessoa tenha que se identificar, colocar o usuário e a senha para que ela possa acessar os dados. Tá? Então, esse aqui é o Google Drive, não tem muito mistério. Se você precisar de mais armazenamento, ele vai encaminhar aqui você para uma página para comprar mais armazenamento e aí você pode comprar mais armazenamentos, por exemplo, 100 GB aqui você vai pagar R$ 6,99 por mês. Ou você pode comprar assinaturas do G Suite, que é o pacote de produtividade que envolve o Google Drive mais algumas outras ferramentas. Quais são as vantagens do Google Drive? A principal vantagem dele é que na versão gratuita ele é quem oferece mais espaço em relação ao OneDrive, que é o que a gente vai ver o seguinte, ele oferece 15 GB. Outra vantagem também é que quase todo mundo tem uma conta do Google. Então fica mais fácil você compartilhar. Normalmente as pessoas não vão precisar criar uma conta, eles já têm uma conta. Tá? Então essas aí são as duas principais vantagens. Tá? Passando então para outra ferramenta aqui que eu queria mostrar, a gente tem o OneDrive. Então o OneDrive, eu vou entrar aqui no meu e-mail particular, meu OneDrive particular. Eu venho aqui em aplicativos, escolho aqui a opção OneDrive e ele vai entrar aqui na minha pasta na nuvem do OneDrive. Tá? Então vai funcionar da mesma forma, ele tem aqui as pastas, tá? Ele tem aqui os documentos, então eu posso também da mesma forma compartilhar
uma pasta. Aí também do mesmo jeito, qualquer pessoa com o link pode editar. Aí você muda isso aqui, não coloca assim, coloca especificar pessoas, que fica mais seguro. Você pode inclusive definir uma data, você quer que isso aqui possa ser editado só até uma determinada data, então aumenta ainda mais a segurança. Você muda essa opção aqui e aqui você coloca o e-mail da pessoa. Aí se você usar o OneDrive, aí tem uma questão importante que você precisa utilizar um e-mail da Microsoft. Então a pessoa a quem você vai dar o acesso, ela precisa ter uma conta ou hotmail.com, ou outlook.com, ou live.com, que são os domínios da Microsoft. Ou uma conta do Office 365, então uma conta corporativa, como por exemplo 6systemas.com.br é uma conta corporativa que tem Office 365, então poderia colocar aqui o meu e-mail. Mas basicamente vai funcionar da mesma forma. Uma vantagem já aqui do OneDrive é que você, por exemplo, tem um documento aqui, se eu clicar nesse documento, eu vou ter, ele vai abrir aqui o documento no Word online, tá? Então eu consigo editar esse documento de forma online aqui, mesmo sem ter uma licença de Office, tá? Isso aqui é gratuito e obviamente ele tem menos recursos, mas ele tem bastante recurso, então dá para editar aqui o documento de forma online. Isso para Word, Excel, PowerPoint, qualquer documento do Office, tá? Então ele tem uma integração melhor, lógico, porque por ser da mesma empresa, ele se integra melhor com os documentos Office. Por outro lado, ele só tem 5 GB, então se você quiser comprar mais, você vai também precisar navegar aqui para a página de compra. Tanto o OneDrive quanto o Google Drive permite que você sincronize os documentos que estão na nuvem com o seu computador. E esse é realmente um benefício bem interessante. Então aqui eu tenho aqui o OneDrive, são as pastas, aquelas pastas que estão lá na nuvem, inclusive aquele documento que eu abri, e ele aparece aqui também, tá vendo? No meu computador, como uma pastinha aqui. Da mesma forma eu tenho aqui do OneDrive Sistema, que é o OneDrive for Business, que eu vou falar dele daqui a pouco. E aqui também, 6 sistemas, eu tenho também documentos. Nesse caso aqui, são documentos que estão no SharePoint, que eu também já vou falar sobre ele. Isso aqui, tudo isso aqui, ele está sendo sincronizado através do OneDrive, tá? Isso é outra vantagem também do software da Microsoft. Se você tem um computador Windows, como quase todo mundo tem um, então ele já vem com o OneDrive. Veio com o Windows 10, por exemplo, ele já tem o OneDrive, então é só conectar a sua conta lá e você pode configurar para ele sincronizar. Qual a vantagem da sincronização? A vantagem da sincronização é exatamente que você pode trabalhar com aqueles documentos de forma offline. Veja aqui que esse documento aqui, ele tem um símbolo com uma nuvenzinha aqui, que está vazada. Essa nuvenzinha está vazada aqui significa que esse documento ele só está na nuvem, ele não está aqui no meu computador. Mas se eu der um duplo clique aqui, ele vai abrir no Word e vai baixar, ele vai baixar o documento, tá vendo? E vai abrir no meu Word aqui na minha máquina, tá? Uma outra informação importante, ele abriu aqui no Word, na outra janela, eu não preciso mostrar, só o que vocês precisam ver aqui é que ele agora está com um símbolozinho em verdinho, que significa que o documento está atualizado em relação à nuvem. Então o mesmo documento que eu tenho aqui, eu tenho na nuvem, tá? Se eu quiser que um documento que está na nuvem sempre ele atualize automaticamente no meu computador, eu posso também dizer isso para o sistema. Eu tenho aqui, eu clico com o botão direito e digo aqui manter sempre nesse dispositivo, tá vendo? Então ele sempre vai manter. Isso é interessante porque o que é que acontece?
Como a sincronização do OneDrive ela é por demanda, significa que ela só vai, por default, ela só vai atualizar no meu computador quando eu acessar aquele documento. Isso para economizar o tráfego de banda e ficar baixando tudo que está na nuvem e ficar baixando para o computador. Então ele faz só quando você precisa. Agora, se eu escolher essa opção manter sempre no dispositivo, ele, quando outra pessoa que também tem acesso àquela mesma pasta na nuvem alterar, ele automaticamente altera aqui no meu computador. Isso é útil porque se você tem um ambiente onde a internet eventualmente cai, você tem o arquivo atualizado na máquina. O terceiro tipo de ferramenta que você precisa ter na sua empresa para trabalhar bem de forma remota são as ferramentas de vídeo e áudio conferência. Porque uma das dicas para você manter a produtividade do time é justamente você ter um contato visual com as pessoas, né? Para não perder aquele engajamento, aquela proximidade. Então é importante essa ferramenta porque você vai ter ali o contato visual todo dia, a equipe vai poder se olhar, se falar e fazer reunião de grupo. Então é muito importante esse tipo de ferramenta. E aí eu vou também aqui trazer duas ferramentas que você pode utilizar. A primeira ferramenta vai ser o Zoom, ok? Então reuniões Zoom, o que é o Zoom? Está aqui na tela. O Zoom é um aplicativo que você vai baixar também, ele permite que você faça aí ele vai ter um aplicativo que você baixa no computador, pode baixar também no celular, também funciona no celular. E para você fazer reunião online. Então você programa uma reunião, pode ser uma reunião que você programe no seu calendário do Outlook, e aí ele já manda o link para a sala de reunião, ou você abre o aplicativo e faz a reunião na hora. O que é que ele possibilita? Como está aqui nas imagens. Você pode ter várias pessoas na reunião, né? Ele fala aqui até 1000 participantes. Você pode compartilhar a tela durante a reunião, como eu estou fazendo aqui agora. Né? Na verdade, esse vídeo eu não estou usando o Zoom, mas eu poderia até utilizar o Zoom para estar gravando ele, porque entre outras opções tem a opção de gravar também o vídeo e também compartilhar a tela. Então, eu estou mostrando aqui uma tela, a pessoa vai ver e eu posso até dar permitir que a pessoa que está na reunião opere o meu computador, tá? Então esse aqui é o Zoom, é bem útil e o legal é que ele é uma ferramenta que é gratuita, tá? Lógico que tem a versão paga também, mas a versão gratuita funciona muito bem. Você pode fazer a reunião entre duas pessoas por tempo indeterminado. Agora, se tiver mais de duas pessoas na reunião, ele vai limitar a reunião em 40 minutos. Chegar em 40 minutos, ele vai derrubar. Aí você quiser fazer uma reunião com mais de 40 minutos, você precisa ir para a versão paga. Tá? Então, esse aqui é o Zoom, é bastante útil. Eu, inclusive, utilizo e recomendo. A outra opção, que é uma opção mais simples, mas a vantagem é que você não precisa instalar nada, né? É exatamente uma ferramenta chamada Whereby. Tá? Esse Whereby é também uma ferramenta para você fazer acesso, reunião virtual, né? Como está aqui nessa imagem, várias pessoas, onde você faz com câmera, com microfone, você pode compartilhar o desktop, esse share, você pode gravar, sim, o Zoom também, você pode gravar a reunião, isso é muito útil. Você faz uma reunião, por exemplo, com um cliente, e você grava aquela reunião e depois manda o vídeo para o cliente. Serve também para fazer treinamento. Então, alguém está com alguma dúvida, você faz uma reunião e já grava e manda para ela, ou coloca lá no OneDrive, no Google Drive. Então, da próxima vez que ela tiver dúvida, ela pode consultar o vídeo da reunião, você não precisa ficar repetindo aquela mesma orientação. Tá? Tem chat também. Então, essa é uma ferramenta também muito útil, tá? Ela também é gratuita. Você pode, inclusive, ele não limita aí o tempo da reunião que você utilize várias pessoas. O único inconveniente aqui dessa ferramenta aqui, o Whereby, é que ele é uma vantagem e ao mesmo tempo pode ser uma desvantagem também. A vantagem é que você faz ela usando o navegador Chrome, então você não precisa instalar nada na máquina, nem a pessoa com quem você vai fazer a reunião precisa instalar nada. Isso é muito prático, né? Porque às vezes o Zoom, a pessoa que está lá do outro lado pode
se atrapalhar um pouquinho para fazer a instalação. Essa aqui é mais prática, bem simples. Só que o Google, o navegador Chrome, ele cada dia está mais pesado, né, por conta de recursos que vão sendo adicionados a ele, então ocupa muita memória, principalmente quando tem uma conferência com vídeo. Então o computador pode ficar um pouco pesado. Tá? Então esse é o único inconveniente. E a quarta ferramenta que eu queria mostrar para você, e que ajuda aí na produtividade para o trabalho remoto, é uma ferramenta de controle de tarefas, uma ferramenta de controle, mais do que controle de tarefas, uma ferramenta de gestão de processos. Gestão de processos é importante em qualquer ambiente, se você está trabalhando todos no mesmo local ou se você está trabalhando remoto. Mas quando você está trabalhando remoto, isso torna-se ainda mais importante, porque, como eu disse na última live, quando você trabalha remoto, quando seus colaboradores trabalham remoto, é impossível você ficar controlando o horário, né? Ficar lá olhando se o cara entrou às 8 horas ou às 8h15. Então, fica muito mais produtivo você acompanhar o desempenho dele por demanda, né? Você passa a demanda, passa o prazo, e aí a pessoa vai produzir dentro daquele prazo que você passou. Não importa se ele começou mais cedo, começou mais tarde, né? Então, fica muito mais, vamos dizer assim, até para o relacionamento, para a comunicação, fica mais fácil, né? E aí, a gente vai ver duas ferramentas aqui também, tá? Então, vou mais uma vez compartilhar aqui e eu vou acessar aqui o Pipefy. O Pipefy é uma startup brasileira, tá? Mas que vem crescendo bastante. Ela compete com outras ferramentas, mas com outras ferramentas desse tipo, inclusive o Trello, né, que é uma ferramenta bem conhecida, mas é uma ferramenta que eu tenho usado e tenho gostado bastante. Basicamente, ela é uma ferramenta que ela permite a gestão de processos baseadas no Kanban, né, que é um quadro onde você vai movendo ali as tarefas. Então, por exemplo, aqui, vendo rapidinho aqui, ó, eu tenho aqui esse quadro aqui, gestão de tarefas da equipe, que eu criei agora há pouco, baseado no modelo. Então, é um quadro de exemplo. E aqui como é que tem? Eu tenho aqui as etapas, tá vendo? Backlog, priorizadas, o que está se fazendo, o que está pausado, eu vou arrastando aqui o que já está feito e o que está arquivado, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vai atribuindo as tarefas e aí as tarefas entram aqui para o backlog. O coordenador, por exemplo, pode priorizar, então ele passa para cá aquilo que está priorizado, define a data, define quem é o responsável. Definiu quem é o responsável, então o responsável, né, por exemplo aqui, vou definir quem é o responsável, dizer que é o Paulo, tá? Ok? Então eu salvo aqui. Se eu fechar agora esse cartão, eu vou ver aqui que ele está aqui, ó, atribuído para o Paulo. O Paulo pode pegar e mover aqui para o Fazenda. E aí ele pode vir aqui na hora e incluir informações, detalhes da tarefa, à medida que ele for realizando alguma atividade, pode ir colocando aqui, pode colocar anexos à tarefa, pode colocar um checklist, pode incluir comentários, tem uma série de coisas que podem ser feitas, e-mails, né? A tarefa pode, ela tem um endereço de e-mail, então se eu for mandar um e-mail para alguém e eu quero que o e-mail automaticamente venha para aqui, para esse cartão, é só eu copiar esse endereço aqui. Ou seja, ele permite que uma tarefa, a gestão daquela tarefa, incluindo prazo, incluindo informações sobre a tarefa, quem está responsável, seja centralizado num único lugar. E à medida que eu vou fazendo, eu posso ir agora e mover para feito para dizer que foi concluída, tá? E aí alguém poderia aqui revisar essa tarefa. Então é uma ferramenta que vale a pena explorar, tá? Ela é bem completa, inclusive, por exemplo, ela permite que você crie campos, ele aqui está partindo de um modelo, mas a gente pode criar novos campos
pode criar processos de automatização, por exemplo, eu posso ter um processo para controlar solicitações do cliente, por exemplo. E aí eu configuro uma conta de e-mail para quando o cliente mandar um e-mail para aquela conta, ele automaticamente cria um cartão aqui e já atribui para alguém. Então isso já é um processo que fica ali automatizado, tá bom? Então é assim que funciona o Pipefy. Então é uma ferramenta que vale a pena, se você está querendo implementar um processo de gestão de tarefas, vale a pena dar uma olhada nele. Então eu vou voltar aqui a tela, só para concluir, dizendo o seguinte, essas ferramentas são as ferramentas, assim, vamos dizer, básicas para você começar a ter um ambiente, um trabalho de forma remota, um ambiente mais gerenciado, né? E usando as ferramentas aí em favor da produtividade do time, para aproximar o time, né? Para dar essa mobilidade. Agora, uma dica, não tente implementar essas ferramentas todas de uma única vez, né? Porque a mudança em si, para um trabalho remoto, já é algo que mexe com o processo. Se você tenta implantar várias ferramentas de uma vez só, isso vai gerar uma sobrecarga aí no time e com certeza vai afetar a produtividade. Então, escolhe aquela que você acha que pode trazer mais resultado, implanta e depois vai implementando as outras. O mais importante de tudo é você, durante esse processo, manter aí a comunicação aberta com o time. Comunicação não apenas em termos de ferramenta, mas estar realmente disposto a ouvir, né, como é que o time está sentindo aquela mudança, né? São muitas mudanças ao mesmo tempo, né? O próprio ambiente de trabalho, né? As ferramentas novas. Então, esteja bem aberto para ouvir os feedbacks, né? Se tiver que desacelerar um pouco o nível de mudança, desacelera um pouco. É importante ouvir. E certamente aí, ouvindo o feedback do pessoal e fazendo aos poucos essas mudanças, certamente você vai conseguir recuperar essa produtividade e, como eu disse no início, provavelmente até superar essa produtividade, né? Trabalhando aí com mais produtividade. E aí, quando voltar dessa quarentena obrigatória, todo mundo já vai estar acostumado com essas ferramentas e vai ter mais produtividade ainda, tá? Um recadinho rápido aqui no final. A gente está fazendo live toda terça-feira, às 19 horas, falando aí sobre os impactos aí do coronavírus e as alternativas para a pequena empresa, tá? Então, se você tem interesse por esse assunto, não deixa de conferir. Se inscreve aí no YouTube, clica no sininho aí para você ser avisado quando tiver para começar as lives. E também vai ser transmitido também no Instagram. Então, você pode me seguir lá no Instagram também, que a gente vai estar lá também, tá ok? Toda terça, às 19 horas, te vejo lá, tá? Tchau, abraço.